Olá, eu sou a professora Marília Rulli Stefanini, estou com vocês na disciplina de Direitos Reais e hoje nós vamos trabalhar sobre as características dos direitos reais. Quanto às características dos direitos reais, nós temos algumas. Dentre elas, nós destacamos aqui a oponibilidade, isso mesmo, oponibilidade erga omnes, o direito de sequela, publicidade, exclusividade, preferência e taxatividade. E agora nós vamos trabalhar uma a um de uma forma mais detalhada. O efeito erga omnes significa que todo e qualquer direito real, ele pode ser oposto, oponível contra todos. Então vamos fazer a leitura do slide para que a gente compreenda melhor essa característica. A oponibilidade erga omnes significa que o titular do direito real sobre uma coisa, que coisa? Um bem, é livre para exercer seu poder sobre esta, cabendo aos demais o dever de respeitar referido exercício. Por isso, o termo oponível contra todos. Então, o que significa, professora, ter um direito real e esse direito real ser oponível erga omnes? Significa que se eu tenho um direito real, todo mundo, todas as outras pessoas têm o dever de respeitar esse direito meu. É como se fosse um comportamento omissivo. O que isso quer dizer? Que não podem realizar nenhum ato que interfira no meu direito. Então, o direito que eu tenho, ele deve ser respeitado por todas e todos. Por isso, o seu efeito erga omnes. E daí a gente tem uma tradução dessa expressão que significa efeito contra todos. Todos têm o dever de respeitar o direito que eu exerço. A próxima característica é o direito de sequela. É um termo bem diferente, né, que a gente não é acostumado a utilizar todos os dias, mas o que significa sequela? Quando a gente vai até o dicionário jurídico mesmo, até o dicionário de língua portuguesa. Sequela significa aderência, tanto é que no slide a palavrinha aderência está logo após sequela. E essa característica, ela é só dos direitos reais. Então vamos fazer uma leitura do que significa direito de sequela. A sequela decorre do princípio da aderência, já que o direito real adere à coisa, cola à coisa, criando um vínculo que não se desliga dela. Este direito é decorrente da oponibilidade erga omnes, posto que o titular do direito real poderá exercer o seu direito contra qualquer pessoa. Quais pessoas? Físicas e jurídicas, de direito privado ou público, reivindicando a coisa de quem quer que a detenha. Bom, então a gente fez a leitura do slide e agora a gente precisa entender mais profundo, né, com uma maior profundidade, o que significa o direito de sequela. No slide anterior, nós vimos que os direitos reais, eles são oponíveis contra todos. Isso significa que todo mundo tem que respeitar o meu direito real, ninguém pode interferir. Ok. O direito de sequela é o direito de adesão. Então, por exemplo, eu tenho o direito de propriedade sobre esta caneca. Esta caneca é minha. Direito de propriedade. Ninguém pode dizer que essa caneca é dele, porque se essa caneca é minha, é só minha. O direito de sequela significa que o meu direito de propriedade vai colado nesta caneca. Qualquer pessoa que se apropriar desta caneca pode ser privada disso. Por quê? De quem é a caneca? Qual é o direito que está aderido à caneca? É o direito de propriedade. E esse direito de propriedade pertence a quem? A Marília. Então, eu, proprietária da caneca, posso, inclusive, ir atrás e resgatar a minha caneca, que é o que a gente chama de legítima defesa da posse, do bem. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, mas entendam que junto ao bem
aderido ao bem, vai o direito real. Então, o direito real de propriedade sobre a caneca. Onde quer que essa caneca esteja, ela será pertencente a mim. Ela não pode ter outros proprietários que não eu. Então, por isso que a gente fala que o direito de sequela, o direito de sequelar, ele decorre do princípio da aderência. Porque eu, proprietária, por exemplo, né, eu citei a propriedade, mas esse é só um exemplo. Eu, proprietária, tenho o direito de resgatar o meu bem com quem quer que ele esteja, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma pessoa de direito privado ou de direito público. Eu, por ter um direito aderido à coisa, tenho o direito de reivindicá-la de quem quer que a detenha. Por isso, direito de sequela, também chamado de direito de aderência. A próxima característica é a característica da publicidade. Todos os nossos atos, os atos jurídicos, em regra, eles devem ser públicos, assim como os direitos reais. Então, o direito de posse, o direito de propriedade, o direito de usufruto, o direito de servidão, de enfiteuse, de laje, são vários os direitos reais. Em regra, eles precisam ser públicos. Marília, por que os direitos reais precisam ter publicidade? Lembra a primeira característica, que é a oponibilidade erga omnes? Pois é, a oponibilidade erga omnes significa que todo mundo tem que respeitar. Só que como que eu respeito um direito se eu não sei que esse direito existe? Então, por isso que é muito importante que os direitos reais se tornem públicos, para que toda a população tome ciência daquele direito real e, consequentemente, não viole esse direito. Por isso que, por exemplo, quando eu compro um bem imóvel, uma casa, o que eu preciso fazer para ser considerada proprietária desse imóvel? Eu preciso ter a escritura em meu nome, eu preciso que conste na matrícula do imóvel que esse bem foi vendido para mim. Por que isso é importante? Isso é importante para que todo mundo saiba quem é o proprietário, para evitar que outras pessoas que não sejam as proprietárias também vendam o bem. Então, o famoso contrato de gaveta. Quem nunca ouviu falar do bendito contrato de gaveta? Comprei um imóvel, fiz um contrato de gaveta. Ah, mas aí eu não fui ao cartório de registro de imóveis para transferir a escritura para o meu nome, professora, porque ficava muito caro. Pensemos então que o José, ao José tenha sido oferecido esse mesmo imóvel. O José vai lá no cartório, pede para olhar a escritura, olha a escritura e lá na escritura consta o nome do senhor Antônio. Não está o nome da professora Marília. Ora, quem ofereceu para o senhor José? Ah, foi o seu Antônio. O seu Antônio é o proprietário do bem? Ué, lá no cartório consta que é o seu Antônio. Então, o seu José, em razão do que lhe foi apresentado, encontra-se tranquilo para fazer a aquisição. Eu, Marília, que comprei o bem, mas não dei publicidade a essa compra, errei. Por quê? Porque eu não sou considerada proprietária do bem. Eu não vou poder exigir do senhor José, que comprou o bem, que me restitua. Porque juridicamente, o meu direito real, direito de ser proprietária, ele não foi concretizado. Eu não dei publicidade. Então, é muito importante que os direitos reais sejam, por exemplo, quando se tratar de bens imóveis, sejam averbados na matrícula desse imóvel. Ah, então o imóvel foi penhorado. É preciso que conste na matrícula, para que qualquer outra pessoa que for adquirir esse bem saiba que esse bem está com uma restrição. Então, em regra, todos os direitos reais, eles devem ser públicos. Os bens móveis, por exemplo, a nossa caneca da aula de hoje,
Como que eu dou publicidade que eu sou proprietária? Eu utilizo esse bem publicamente. Um bem imóvel, como que eu dou publicidade a esse bem? Quando eu faço o registro no registro de imóveis. Então, mesmo sendo bens móveis ou bens imóveis, os direitos reais, eles precisam se tornar públicos. Por quê? Porque qual a importância do princípio da publicidade? É a questão do respeito social. É uma proteção ao titular do direito real. E até mesmo é uma proteção aos terceiros, contra a má-fé de alguma pessoa. Lembra do nosso exemplo da compra e venda do bem imóvel? O seu José, que vai comprar do seu Antônio, é uma proteção para o seu José também, a publicidade do bem junto ao cartório, para que ele não pratique nenhum ato que não tenha proteção jurídica. Então, essa publicidade, que é tornar público, conhecimento notório, ela é muito importante para a proteção dos direitos reais. A gente tem alguns artigos aqui nos slides, tá? Que a gente vai fazer a leitura conforme o desenvolvimento do nosso curso. Então, o 1227, que é do Código Civil, ele fala sobre a aquisição da propriedade do bem imóvel. Só se adquire o bem imóvel com o registro no cartório de registro de imóveis. E sobre os bens móveis, nós temos no Código Civil o artigo 1226 e 1267. E eles falam que a publicidade de bens móveis se dá com a tradição. O que é tradição, professora Marília? Tradição é a entrega da coisa, né? A transferência de uma pessoa para outra. Isso é a tradição. Então, a tradição de bens, a publicidade de bens móveis se dá com a tradição e a publicidade de bens imóveis se dá com o registro. Essa, então, é mais uma característica dos direitos reais. A próxima característica dos direitos reais é a exclusividade. O que é exclusividade? Então, vamos fazer a leitura tranquila aqui do nosso slide e depois a gente explica com a maior profundidade o assunto, tá bom? Exclusividade significa que não poderá haver dois direitos reais com o mesmo conteúdo sobre a mesma coisa. Contudo, nada impede que possa haver mais de um titular sobre o mesmo bem. Por exemplo, duas pessoas são proprietárias em conjunto de um imóvel, coproprietários. O que não pode haver são dois direitos de propriedades distintos sobre o mesmo bem. Então, em relação aos direitos reais, a gente vai ver que o artigo 1225 do Código Civil, ele traz uma listinha de direitos reais. E ali a gente tem alguns direitos reais. Logo a gente vê quais são, tá bom? E quando a gente fala desses direitos reais, exclusividade significa que, em relação a um desses direitos, por exemplo, propriedade, que é o que está aqui no slide, né? Eu sou proprietária da caneca. Não vai existir outro proprietário da caneca. Sobre esta caneca, só vai existir um direito real de propriedade. Prof, mas você e o seu marido podem ser proprietários da caneca? Sim, mas olha só, vai ser uma propriedade exercida por duas pessoas. Nós dois adquirimos em conjunto a propriedade. Aí, ok. Sobre o mesmo bem, já que a gente está falando da caneca, pode existir, por exemplo, um direito real de propriedade e um direito real de posse. A caneca é minha, mas eu empresto para você, Maria. Eu vou ser direito real de propriedade da Marília, direito real de posse da Maria. Então, sobre a mesma caneca, podem existir vários direitos reais, ok? A caneca pode estar, então, em usufruto para minha mãe. Olha, vários direitos reais. Sobre a mesma caneca, propriedade, posse, usufruto, tá? Vários direitos reais.
Só que cada direito real desse só pode ser exercido exclusivamente. Mas quando eu digo exclusivamente, cuidado, galera. Eu não estou dizendo que obrigatoriamente será por uma única pessoa. Olha o exemplo da caneca que eu e o meu marido compramos juntos. A caneca é minha e dele. Só que nesse caso, não é que eu tenho uma propriedade e o meu marido tem outra propriedade. Não, não é isso. Nós dois, em conjunto, temos um direito de propriedade sobre a mesma caneca. Prof, mas a caneca ficou esquisita, né? Esse exemplo. Eu não acho, mas se você achou esquisito, vamos pensar numa casa. Você e o seu marido, você e o seu amigo, você e o seu irmão, você e a sua mãe, você e alguma outra pessoa compraram uma casa. Sobre a casa, existe um direito real de propriedade. Só que esse direito real de propriedade é exercido, por exemplo, por você e seu marido. Vocês são chamados de coproprietários. Podem ser 10 pessoas, prof, podem ser 10 pessoas, não existe limite. O que existe é, sobre o mesmo bem, só incide um direito real. Então, por exemplo, essa casa, que pertence a você e seu marido, não pode ter outra pessoa proprietária. Vocês não podem vender para outra pessoa que vende para outra, que vende para outra, e aí todo mundo é proprietário. Ou são proprietários em conjunto, e aí a gente tem uma propriedade, ok? Ou essa propriedade é transmitida de pessoa para pessoa, e aí, consequentemente, a propriedade adquirida depois encerra a anterior. E aí a gente vai numa sucessão de propriedades. Porque o direito real, ele é exclusivo. A próxima característica é o direito de preferência. O que é essa preferência? Então, de acordo com o slide, a preferência confere ao titular do direito real a garantia de privilégio em detrimento de um crédito de natureza real pessoal. Por exemplo, quando existirem várias hipotecas sobre o mesmo imóvel, prevalecerá o direito ao crédito por parte de quem registrou o direito real com antecedência. Um exemplo bem mais tranquilo: compra e venda de imóvel. Então, eu comprei um imóvel do seu José. Mas o seu José foi lá e, na mesma época, vendeu o imóvel para você, Mariazinha. Bom, Marília comprou do seu José, mas seu José vendeu para Mariazinha também. Quem é o proprietário? Aquele que primeiro registrou o direito real. Então, se hoje vendeu para mim, hipoteticamente, hoje dia X, no dia X vendeu para Marília. Daí 2 dias, no dia Y, vendeu para Mariazinha. A Mariazinha foi lá e registrou primeiro o imóvel no nome dela. Ela tem o direito de preferência. Então, se isso for levado, por exemplo, ao Poder Judiciário, para se discutir quem é o proprietário, terá preferência aquele cujo direito real foi registrado primeiro em seu nome. Lembra? Já ali, logo ali atrás, que a gente falou sobre o princípio da publicidade? Olha a importância dele. Então, é muito importante que se dê publicidade aos direitos reais. E aquele direito real que se deu publicidade primeiro, com antecedência, ele prevalece em relação aos demais. Bom, então, quando a gente fala desse direito de preferência, aquele que primeiro registrou essa compra e venda em seu nome é o sujeito, digamos assim, que vai ter a preferência. Então, o contrato de gaveta, se não registrado, se não se der publicidade a esse contrato, ele não produz efeitos nenhum. Qual é o direito real que vai produzir efeitos? O que primeiro se deu publicidade. Então, em razão desta preferência, que é uma característica, né, nós também prezamos pelo o princípio da publicidade. Quem tem preferência, professora Marília? Aquele que tornou público primeiro, com antecedência, o seu direito real.
Outra característica é a característica da taxatividade. O que é algo taxativo? É o que está disposto, taxado, descrito. Então, os direitos reais, todos eles compõem um rol taxativo. É o que a gente fala de números clausos. Ele está em número definido na lei. Quando a gente fala rol taxativo e rol exemplificativo, é assim, mais ou menos. Os direitos fundamentais, eles estão na Constituição Federal, mas lá não estão todos. Lá nós temos um ou alguns exemplos. Pode ter mais do que está lá? Pode. Então, o rol é exemplificativo. É só um exemplo, mas podem existir outros direitos. Já quando a gente fala de um rol taxativo, é o que está na lei e não se admite outras hipóteses. Então, os direitos reais, eles são direitos taxados em lei. Prof, mas se não tiver no Código Civil, não tiver na lei que é um direito real, então o juiz não pode reconhecer outros direitos? Não, não pode. E aí existe também um mito, vamos falar assim, um mito sobre os direitos reais. Muitas pessoas acham que os direitos reais estão só no artigo 1225, que é o que está aqui no nosso slide, tá? Só que presta atenção no finalzinho do nosso slide, na última linha, olha aqui. Como, por exemplo, o artigo 1225. Então, eu não estou falando para vocês que só no artigo 1225 do Código Civil existem direitos reais. Eu estou dizendo que no 1225 existem muitos direitos reais. E todos os que estão lá são direitos reais. Mas em hipótese alguma eu estou afirmando que só tem direito real no 1225. Sabe por quê? A posse, por exemplo, ela não está no 1225. E aí, a gente vai estudar posse? Vai também. Então, existem outros direitos que não estão no 1225, mas estão na lei. Porque, de acordo com a característica da taxatividade, só é direito real o que estiver taxado em lei, ok? Então, se não tiver em lei, não estiver no Código Civil, não é direito real. E no Código Civil, nós temos alguns artigos que trazem direitos reais. Por exemplo, o 1225, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Para a gente meio que sintetizar, né, fazer sentido na nossa cabecinha todas essas características dos direitos reais, então nós vimos que eles são oponíveis erga omnes, eles precisam se tornar públicos para que eu exerça o direito de sequela, para que eu tenha o direito de aderência ou de preferência, melhor dizendo. Prof, mas como assim? Como que isso vai acontecer? Como que eu vou dar publicidade para o meu direito real, para que ele seja exercido contra todos, para que as pessoas respeitem? Então, a gente tem alguns atos cartorários que fazem com que essas características ocorram na prática, com que elas sejam protegidas. Quais são esses atos? Matrícula, registro e averbação. Então, esses três atos, eles são para bens imóveis, tá? Aqueles que não se locomovem. O mais popular, casa. Terreno, a gente fala muito, né? Terreno sem construção. Gente, terreno sem construção é bem imóvel. Então, não tem diferença. Bem imóvel é bem que não se locomove. Então, esses três atos cartorários, eles dizem respeito aos bens imóveis. Então, como que essas características vão ocorrer na prática? Quando nós realizarmos a matrícula, o registro ou a averbação. Então, de acordo com esse slidezinho nosso, a princípio, convém destacar que os três institutos são atos cartorários, relativos a bens imóveis, que se processam junto ao cartório de registro de imóveis. Mas qual cartório, Marília? Onde, no local, na cidade em que o imóvel se encontrar, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho a diferença entre esses três atos? A matrícula. O que é matrícula? Vamos ler o slide, mas aí vai ficar bem tranquilo, eu acho, para vocês entenderem. Pelo menos eu espero que fique.
Matrícula é o ato pelo qual o cartório de registro de imóveis, então quando vocês lerem CRI, entendam que nós estamos falando de cartório de registro de imóveis, tá? O CRI, ele individualiza o imóvel, ou seja, identifica o quanto, por exemplo, sua localização, elementos descritivos. A matrícula é o primeiro ato que se busca a aquisição de propriedade. E nele o quê? Neste ato, tá? São lançados o registro e as consequentes averbações. Então, o registro do imóvel é feito na matrícula, e as averbações, que a gente vai ver já já também o que é, elas também são realizadas na matrícula do imóvel. Popularmente, disse que a matrícula é o retrato do imóvel, onde cada um possui apenas uma matrícula. Então, cada imóvel só tem uma matrícula. Pode mudar entre 30 pessoas, o imóvel vai continuar tendo a mesma matrícula, tá? Em regra. Por que em regra? Porque às vezes o imóvel foi desmembrado. Aí vai ter uma matrícula para cada novo imóvel, tá bom? Mas em regra, o imóvel, durante toda a sua existência, ele vai permanecer com uma matrícula. Sabe o seu RG? Que tem a sua foto, a filiação, data de nascimento. Agora os RGs têm até o CPF, né? Então, é como se a matrícula fosse a identificação do imóvel. Então, tem a localização, tudo certinha. Tem quem foi o primeiro proprietário, ele vendeu para quem, que doou para quem. Teve hipoteca? Vai registrada lá na matrícula. Teve alteração do nome da rua? Muda na matrícula. Ampliou o imóvel? Muda na matrícula. Constituiu uma servidão no imóvel? Altera a matrícula. Então, tudo deve constar na matrícula do imóvel. É como se, e aqui, né, no slide a gente até coloca, é como se a matrícula fosse um retrato. Você lê a matrícula e consegue visualizar o imóvel. Tem toda a descrição do imóvel, do proprietário, tá? Todas essas considerações. Eu ia até compartilhar com vocês uma matrícula, mas a matrícula, ela é sigilosa, né? E eu não ia compartilhar uma matrícula da minha mãe ou de outra pessoa, até porque o nosso curso, ele acompanha muitas pessoas. Mas faça isso, dá uma olhadinha se você tiver algum imóvel na matrícula, se você conhece alguém, ou vá até o cartório de registro de imóveis e dá uma olhadinha na matrícula, tá? Que ela é pública, então pede para dar uma olhadinha nisso, que você consegue visualizar esse retrato do imóvel. O próximo ato é o registro. Olha aqui no nosso próximo slide. Prof, mas o que é um registro de imóvel? É um ato também, tá? Então, o registro é um ato pelo qual o cartório de registro de imóveis declara quem é o proprietário do imóvel, bem como se houve transferência de propriedade entre pessoas ou se foi adquirida, por exemplo, por uso capião. Assim, por exemplo, a compra e venda de um imóvel, bem como uma hipoteca, servidão, direito de laje, são registrados na matrícula do respectivo imóvel. Então, o registro é o ato pelo qual o cartório de registro de imóveis, o tabelião, né, que é do cartório de registro de imóveis, vai registrar na matrícula, lembra que a matrícula é o retrato do imóvel? Então, é por meio do registro que o cartorário, o tabelião, ele vai prenotar, digamos assim, na matrícula, os dados sobre essa transferência de propriedade, essa alteração, se houve, né, uma inserção de hipoteca, de servidão, de laje. Então, ele registra na matrícula. A matrícula é o primeiro ato, que é o retrato do imóvel, que vai sofrer durante toda essa vida, entre aspas, né, vida útil do imóvel, registros. E, por fim, a gente tem a averbação, que também é um ato. Então, olha só, a matrícula é um documento, o registro e a averbação são atos. E a averbação é o ato pelo qual o cartório de registro de imóveis anota todas as modificações ou ampliações relativas ao bem, bem como as alterações quanto à pessoa que consta no registro ou na matrícula. Então, é assim. Eu tenho um imóvel que tem uma matrícula. Todas as vezes que esse imóvel for transmitido para outras pessoas, essa alteração deve constar na matrícula. Então, cuidado
quando você compra um bem, não basta que você tenha a escritura desse bem. Escritura é diferente de matrícula. A escritura é a que te confere o nome como proprietário. A matrícula é a ficha do imóvel. A escritura ela é feita no cartório de notas, a matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, é muito importante que o cartório de registro de imóveis insira toda essa alteração na matrícula do imóvel. Todas as vezes, então, em que houver essa alteração quanto a proprietários, quanto ao proprietário, ele casou, ele divorciou, ele trocou o nome, houve alteração do nome da rua, do número, lembra que já vai ter uma matrícula? Que já vai estar registrada sobre a rua tal, número tal, endereço tal, no nome de fulano de tal. Então, todas as vezes em que ocorrer modificação, nós vamos ter que averbar nessa matrícula essas alterações. Então, a averbação também é um ato que ocorre na matrícula. Então, essas modificações, elas são feitas na matrícula por meio da averbação. E aqui no finalzinho do slide, nós temos um nomezinho chamado averbação premonitória. O que é isso, Marília? Pensemos, então, que alguém esteja sendo executado judicialmente. Um devedor contumaz. Ele é devedor, não pagou o credor entrou, ajuizou uma ação de cobrança ou de execução e arrolou aquele bem, um imóvel, como garantia. Pediu para o juízo, né, que aquele determinado bem fosse bloqueado. Vocês conseguem compreender que quando a gente fala desse bloqueio, o juiz pode deferir uma liminar bloqueando. Só que pensemos então que esse devedor tente vender esse bem para uma outra pessoa. Como que essa pessoa vai ficar sabendo que se está discutindo judicialmente esse bem? Que esse bem foi dado como garantia. Então, você, credor, pede para o juízo expedir um ofício para o cartório, fazer uma averbação premonitória. O que é isso? Premonitória no sentido assim, olha, a gente está prevendo que ele já está querendo desfazer do patrimônio para não me pagar. Como que você prevê isso? A pessoa está ofertando no Facebook, no grupo do WhatsApp, OLX, então ela já está dando todos os indícios que vai tentar vender o bem. Lembra que precisa ter a publicidade? Pois é. Como que vai ser público que aquele bem pode ser bloqueado judicialmente? Quando é feita uma averbação, ato cartorário na matrícula, constando essa questão judicial. Então, você, credor, pede para o juízo, requer ao juízo que expeça um ofício para o cartório de registro de imóveis, então você indica qual é o bem, indica que esse devedor junta prova, tá bom? Que ele está tentando dilapidar, desfazer desse bem, junta essas provas, pede ao juízo a expedição de ofício, o juízo, então, se entender que ele está tentando vender o bem para não te pagar, o juiz vai expedir um ofício para o CRI para que faça uma averbação premonitória. Para quê? Para evitar fraudes à execução. Então, para que você, credor, receba deste devedor, nem que seja pela venda do bem, ok? Então, esses são os atos cartorários relativos aos registros de imóveis, que vão concretizar na prática, digamos assim, as características que nós vimos nesse vídeo de hoje sobre os direitos reais. As referências, então, para as nossas aulas constam nos slides e é o Código Civil, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, o curso de Direito Civil do Paulo Nader e a doutrina de Direito Civil do Flávio Tartucci. Eu espero ter contribuído de alguma forma, desejo bons estudos e até breve.